Om Sadashiva Samarabham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Os três Shantis, né? Que nós não nos atrapalhemos no ensino, que o entorno não nos atrapalhe e que os deuses nos deixem sossegados para que a gente possa ouvir alguma coisa, ou seja, que não haja nenhuma explosão aí de hidrelétrica, a tempestade solar, nada disso. Então, aonde estávamos? A gente estava aqui no parágrafo que começa com a seguinte frase: as escrituras falam sobre dois tipos de viagem após a morte. Pois é, as escrituras falam isso também, né? A gente está aqui no mantra 10 da segunda sessão do primeiro capítulo. O que diz esse mantra, hein? Olha só para a gente se orientar aqui. Mantra 10. Iludidos, considerando o sacrifício, né? Os ritos sacrificiais e a caridade aqui seria considerada um karma yoga, como seu objetivo mais elevado. Essas pessoas, esses sacrificantes, não conhecem aquilo que leva à liberação. E tendo desfrutado merecidamente o topo dos céus, por quê? Porque juntaram punham, né? Fazendo o karma yoga, os sacrifícios, etc. Então, tendo desfrutado merecidamente o topo dos céus, que é a morada das delícias, retornam essas pessoas a esse mundo, né? O Bhuloka, a Terra, ou a outra inferior. Então, o Swami Paramartananda, para contextualizar isso, ele explica como é que o Veda vê, né, a vida pós-destruição do corpo físico, né? As escrituras falam sobre dois tipos de viagem após a morte. Na hora da morte, e você deve lembrar-se do Tattva Bodha, abandonamos apenas o nosso corpo físico. Somente o Stula Sariram é deixado para trás na hora da morte. Stula Sariram é o corpo denso. Nosso Sukshma Sariram, o corpo sutil, consistindo de mente, do prana, né, daquilo que ativa energeticamente tudo isso, é deixado para o Karana Sariram, que aí seria o corpo causal, e, claro, Chaitanya sobrevive após a morte. Aí, Chaitanya, que ele está falando, é o reflexo da consciência no corpo sutil, né? Porque Chaitanya não está associado a nada aí, né? Mas ele está falando aqui especificamente do reflexo, né? Então, todo esse conjunto vivificado por esse reflexo aqui, Chaitanya, né? Que tem vários outros modos de falar, esse reflexo. Um deles está no Panchadasi, mas eu esqueci qual é, daqui a pouco eu me lembro. Então, esse conjunto sutil, consistindo da própria mente, do corpo sutil, do prana, dos indriyani, que são o corpo dos órgãos, né, dos sentidos, o karana sariram, que é o corpo causal, o que está fora do alcance, né, da mente, e, claro, esse reflexo sobrevive após a morte. Embora sobreviva, não podemos vê-lo, porque somente o corpo físico é visível. Só isso, esse que sai, é chamado de pretam. Quando se diz pretam, pensamos em cadáver. Pretam não quer dizer cadáver. Pretam significa o Jivatman que partiu com Sukshma Sarira, né? O corpo sutil,
Karana Sarira, o corpo causal, Tidabhasa, isso aí, ó, o reflexo da consciência, tá? Esse núcleo é chamado de Jivara, e nesse Jiva, todos os Punya Papas estão registrados, tá? Então, isso aqui é um bom modelo para a gente dizer do que consta o Jiva, né? Aqui ele está usando o nominativo, Jivara, mas é a mesma coisa, Jiva, Jivara, para todos os efeitos, para nós é a mesma coisa. Então, consiste no nosso corpo sutil, o corpo causal e o reflexo da consciência Tidabhasa. Lembrando que o Sukshma Sarira, no modelo que a gente usa, né, que a gente vai usar para investigar, ele é constituído o quê? De mente, né, de ego e de intelecto. Mas, no geral, muitas vezes você vai encontrar esse Sukshma Sarira descrito como mente. Sabe? Por que a gente usa esse monte de nomes? Para a pessoa se ater mais ao que significa isso funcionalmente do que aos nomes em si. Então, quando você vê mente, muitas vezes está se referindo a esse conjunto todo aí. Outras vezes se refere apenas ao corpo sutil mesmo, né? Que aí é chamado de Sukshma Sarira, tá? Então, só para a gente entender. Então, o que sai? Sai o corpo sutil, sai o corpo causal, que está fora do alcance do corpo sutil, e juntamente com isso sai aquilo que vivifica isso tudo, que é essa consciência refletida aí que ele chama de Tidabhasa. Esse núcleo é que é chamado de Jiva, né? E nesse Jiva, todos os Punya Papan, né? Todos os méritos e deméritos estão registrados. E por causa de todos esses Punya, de Ishtam e Prutam, esse Jiva vai viajar, né? Eu esqueci o que é Ishtam e Prutam, acabei não anotando aqui, mas fica por isso mesmo, né? Então, por causa de todos os Punya, né, todos os méritos, esse Jiva que está sendo referido aí no verso, esse vai viajar, é esse que vai para as moradas celestiais. Por quê? Porque acumulou punya, acumulou mérito. Por quê? Porque fez boas ações, né? Ele cumpriu o Dharma, ele ofereceu sacrifícios, etc, etc, etc. Então, existem estradas diferentes, que são estradas invisíveis. Quantas? Tantas estradas quantas temos aqui. Muitas estradas invisíveis existem para o Jiva viajar, como se fosse pelas rodovias 47, 5, etc., né? Dizem, da mesma forma, existe uma rodovia especial chamada Krishna Gati. Krishna Gati é uma estrada especial pelo qual o Jiva invisível viaja pelo caminho invisível, guiado por devatas invisíveis, né? Então, é um caminho totalmente fora do alcance dos órgãos sensoriais. Então, de novo, qual é a nossa base de conhecimento para isso? É a escritura, né? Isso não faz parte nem da nossa experiência ordinária, né? Porque não é toda hora que você morre, né? Você morre uma vez depois de cada vez que vem a vida aqui. Então, esse tipo de experiência aqui, ele só está embasado pela escritura mesmo. Aí ele diz aqui, ó, não diga que se trata apenas de imaginação. O Veda também fala sobre a existência de universos paralelos, como afirma a ciência moderna. Só porque não os vemos, não podemos negá-los. Isso é uma questão de lógica. Portanto, a tradição os aceita como factuais. São fatos, né? Tão factual quanto o Bhuloka, a Terra, né? Bhuvarloka, Suvarloka, etc. Eles não são absolutamente reais, mas são todos empiricamente reais. O que ele quer dizer com isso? Que eles não têm realidade própria. Por quê? Porque são objetos de Nietzsche, assim como esse planeta aqui. Por que ele diz que são empiricamente reais? Porque, tal como a Terra, onde estamos vivendo, todos eles são experimentáveis, são experienciáveis. Por isso que ele está dizendo que são empiricamente reais. Tá? A realidade empírica aqui pelo Veda é uma realidade sobreposta, né? Ela é uma realidade que não tem realidade em si mesma, mas ela não pode ser negada. Qual é o critério para não se negar essa realidade de um mundo
que não tem realidade própria, né? O critério é que ele é experimentável. Então, na sua experiência, você não tem como negá-lo. Todos os locais são tão empiricamente reais quanto o Boloka que experimentamos, né? Então, todos esses mundos, eles são tão reais em termos de experimentação quanto a Terra que estamos aqui experimentando. Por exemplo, estamos experimentando esse encontro de Vedanta, né? Através dessas interfaces aqui digitais. Isso, como experiência, é inegável. O que é negável é a realidade intrínseca a essa experiência. Dizer que essa experiência existe por si mesma, né? É isso que é negável, é isso que o Vedanta bota em questionamento, né? Ele diz que essa realidade da qual essa interface faz parte é uma realidade emprestada. Ela não tem realidade própria, não tem essência própria. É o que a gente viu lá no começo, quando o Swami estava explicando como é que se estrutura o raciocínio do Vedanta. O que o Veda diz é que, com este corpo, você pode experimentar este locar, este bulocar, essa terra, com um corpo diferente, que aí tem outros tipos de atributo, você pode experimentar um mundo diferente. Então, o tipo de louca, o tipo de experimentação do louca vai depender do corpo, né? Algumas pessoas têm sonhos vívidos, né? Elas sabem que estão fora do corpo durante o sonho, por exemplo, tá? Elas ali estão experimentando um mundo muito diferente desse, né? É um corpo, né? O corpo do sonhador, que basta você pensar alguma localidade, você vai para ele, né? Ele flutua, né? Ele quase não tem senso de gravidade, ele pode sobrepor várias informações diferentes ao mesmo tempo, ele vê realidades muito diferentes das nossas, muitas inexplicáveis, né? Então, é um corpo diferente, é o corpo do sonhador, né? Ele vai trabalhar de uma forma diferente desse conjunto que a gente está usando aqui. Por quê? Porque ele está naturalmente associado com outro tipo de dimensão, outro mundo, né? Esses divas viajarão guiados pelos devatas, né? Pelas deidades, através desse caminho do Krishna, o Krishna Gati. Na Bhagavad Gita, o oitavo capítulo, vimos Krishna Gati e Shukla Gati. Para onde irão os jivas? Eles irão para Swarga Lokar, que se supõe ser um local fantástico, de máximo conforto e prazer, né? Climatizado permanentemente, sem falha de energia, né? Amritana, a imortalidade, o néctar verdadeiro, funcionando por 24 horas, né? Então, é uma delícia, por isso que está escrito ali no verso, né, que eles merecidamente vão para o mundo das delícias. Você não deveria dizer água, né? De qualquer torneira que você abrir, começa a correr Amritam, a imortalidade, o verdadeiro néctar, né? O elixir da juventude, o elixir da eterna juventude, que não é eterna sim, né? A gente está vendo. Mas, para todos os efeitos ali, experiencialmente, parece eterna em relação ao que já foi vivenciado aqui, né? Você vai tomar água aqui da Águas do Rio, não dá para comparar com uma coisa dessa. Águas do Rio praticamente não tem gosto de água, tem gosto de outra coisa. No outro dia eu fui tomar Águas do Rio, né? Porque eu tinha acabado a água do meu filtro aqui e eu estava desacostumado, né? Não é exatamente uma água aquilo, né? Então é diferente lá, tá? Em relação ao que a gente bebe aqui, realmente parece um elixir da juventude. Todos os tipos de prazeres que você possa imaginar. O corpo e os órgãos dos sentidos estarão sempre bem. Não existem problemas como os que enfrentamos. Você pode desfrutar o céu. Então, o Veda acrescenta, você terá que partir por causa do seu punya karma. Sendo o punya karma obtido em um nascimento ou em qualquer número de nascimentos finito, o punya palan, né, de Swarga Loka Sukham, também será finito. Então,
o fruto, né, desses méritos, o fruto positivo, punya palam, que vai ocorrer aí nesse ambiente de sorga louca, também vai acabar, né? Portanto, você está desfrutando de um belo programa e, de repente, duas pessoas virão, como a polícia vindo para detê-lo, com mandado. E eles mostrarão que o seu punya para Swarga Sukham está esgotado. Então, você vai instantaneamente para os apartamentos de Chennai, né? Numa mulher ali de uma renda difícil, situação difícil, que está tendo um parto caseiro. Você vai ter uma vista para o rio. E qual o rio? Kovan. Kovan é um dos rios mais poluídos da Índia. Você vai ter essa vista para o rio, num daqueles apartamentos, os apertamentos de Chennai. É para aí que você volta de repente, né? É o que está aqui, né? Ele está descrevendo aqui um verso e ele está dizendo, ó, esse termo aqui, na Cássia Pristham, significa as alturas de Swarga Loka, né? É o ápice ali, né? O melhor local possível, nas colônias agradáveis superiores de Swarga Loka, que são Sukritam, que está aí na escritura. Sukritam significa o quê? É o seu fruto dos seus méritos, né? Você está usufruindo dos seus punyam. Aí ele continua colocando aqui, ó, você vai aproveitar, mas o Veda acrescenta. Isso também é efêmero apenas, né? É efêmero também. Você pode gostar do primeiro tempo. Olha que interessante ele vai dizer aqui. Porém, quando você chegar ao segundo tempo, vai se iniciar a contagem regressiva. Swami de Dayananda disse que é como beber algo muito, muito saboroso com canudinho. Quando você usa o canudo, o que acontece? Você tem um gosto bom, mas os olhos vão seguindo o nível da bebida, né? Cada puxada que você dá no canudinho, você vê que uma parte da bebida já se foi, né? Então você está acompanhando o nível da bebida. Que pena, está acabando. Primeiro você experimenta a bebida na língua, mas depois disso você não aprecia mais o sabor, porque você está de olho no que resta. E, meu Deus, a bebida está sumindo. Você vai ouvir aquele som de canudinho cheio de ar e depois pachu da pochu, em tâmil vaza vaza, vai embora. Suarga é como esses refrigerantes locais de cola que você bebe por aí. Mas então, uma hora, você acaba caindo, né? A coisa vai, 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 no final vem aquela aflição de sempre e você é detonado, literalmente, para essa dimensão aqui, né? Acabou o seu visto. Agora, para ir para lá de novo, você vai ter que conseguir um outro visto. Através de quê? De mais punho. E assim você pode ficar, né? Por eons, 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 né? Juntando punha, mérito, indo para um ambiente desse, caindo. E assim, girando numa roda. Então, a roda do Sansara também se aplica a essas dimensões sutis. Por isso que se diz que o Sansara está em todo lugar. Aqui ele continua, né, mexendo aqui com o verso. Ele vai explicando, né? Aqui é a junção das palavras, né? Às vezes a pessoa fala uma palavra, a gente procura no verso e ela está fundida com outra. Isso são as regras de montar palavra e de montar orações, né? Então, ele está dizendo, o que que a gente tem aqui nesse verso? A gente tem suarga, né? A gente tem felicidade e a gente tem o oposto de felicidade, que é tristeza. E, finalmente, Nakan, ali no começo, ó, Nakássia. Nakan, Nakan, o oposto da tristeza, ou não tristeza. Então, o que que significa esse Nakan aí? Um céu sem tristezas, não existe tristeza. Mas sem tristezas não significa totalmente sem tristezas. Tristeza mínima. Por que tristeza mínima? Olha que coisa interessante. Enquanto você está curtindo uma maravilhosa casa de 3 quartos, o vizinho terá uma casa de 4 quartos, né? Pochu, aí do Tamil já era, acabou. Acabou sua paz de novo. Mesmo nos céus, você vai acabar tendo comparações. Vocês sabiam que o Veda descreve esses reinos superiores como maravilhosos, mas tem tudo isso. Tem disputa, tem comparação, só que num grau não tão intenso como aqui.
Você pergunta por quê. Aí dirão que esse seu vizinho fez 10 unidades de punham a mais que você. Você fez Maharudram, mas ele fez Atirudram. Assim, você ganha uma casa de 3 quartos. Ele recebe uma de 4. Então, o que vai acontecer? Em vez de curtir essa casa, aí ele bota essa outra expressão em tâmil, que quer dizer aquela virada de tripa que a gente tem quando a gente vê algo que desagrada. Eu traduzi aqui sensação desconfortável, né? Então, você tem uma sensação desconfortável lá no céu. Em Suarga, você também terá comparação, ciúme, todos esses problemas existem lá. Portanto, é um paraíso relativamente sem tristezas. É o que você desfrutará, né? E você vai descer, é o que está aqui no verso. Rinataram va vishanti, você vai descer. Não se iluda, uma hora acaba, né? Agora ele continua, continua aqui no verso, né? Ele vai fazendo equivalências. Iman lokan significa este boloca, esta terra. O verso está se referindo aqui à terra. Ou, dependendo da recordação do karma, em Swarga Loka, experimentamos apenas uma parte do Santita Karma, né? Aquele karma que ainda. O Santita é o que veio, e realmente eu não me lembro disso. Experimentamos apenas uma parte. Ah, uma parte do estoque. Santita Karma é o estoque de karma, né? Dependendo da recordação do karma, em Swarga Loka você vai experimentar apenas uma parte desse estoque do karma, né? Lembra que o seu estoque de karma é gigantesco. Ele está sendo acumulado desde tempos imemoriais. Por isso que você não consegue se livrar. É uma outra razão, aliás, pela qual você não consegue se livrar da vida, dessas idas e vindas, fazendo o que você tem que fazer. Por quê? Porque o estoque é infinito. Por isso que ele está querendo dizer que você vai experimentar apenas uma parte que deu origem a esse punho. Então, a gente está sempre acessando algo cujo montante a gente não sabe avaliar e que vai sempre devolver a gente para cá. Você deveria recordar-se do Tattva Buda. Ó, Santita Karma tem um motai em estoque, né? Tem um estoque muito grande de karma, adquirido em muitos nascimentos humanos passados. Desse Santita Karma será preparada a próxima porção. Porção de quê? De karma que vai influenciar na sua descida aqui, que somando tudo vai lhe dar esse corpo e essas características, né? Onde você nasce, com quem você nasce, etc, etc, etc. Se a próxima porção de karma que vai te causar essa descida aqui for propícia para Boloka, você irá para Boloka. Caso contrário, direto do ministério para a prisão, né? Você vai para os reinos infernais. Para alguns ministros isso acontece, não é? Direto do parlamento ou da própria residência para a prisão de Tihar, né? Você vai logo para um reinozinho infernal curtir a sua existência infernal. Então, por que o céu pode ser o inferno também, né? Então, qual é a conclusão aqui que importa? Tá? Isso é o que importa. Em suma, a vida religiosa não vai encerrar o ciclo de Punarap Nyanam, Punarap Maranam. O que é isso? Próximo nascimento, próxima morte. Essa é a mensagem. Fica indo e vindo, indo e vindo. Sobe como um balão e desce como um balão furado. Sobe e desce, o tempo todo, através de eras. Vamos lá, então, para o mantra 11. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa descrição? Alex, eu dei uma olhada aqui, os punhos de Ishitã e Purtã têm a ver com aquele trabalho benemérito, voluntário, em benefício do público. Ah, tá, perfeito, Marcelo. Perfeito, perfeito. Então, são os trabalhos de caridade, os trabalhos onde você serve a sua sociedade. Ah, obrigado, Marcelo. Então, isso também, tá, vai te acrescentar lá para os céus, mas isso te dá um estoque que uma hora vai acabar, né? Te dá um crédito e uma hora o crédito acaba. Traduzindo, o dono da roleta desse cassino aqui,
É o karma, né? E o karma aqui, ele está regido de uma forma onde ele está sempre reciclando. Esse que é o problema, né? Então, quem é que ganha nessa brincadeira de crédito e débito aqui? É a banca. É um jogo. Isso aqui é um jogo, né? É um jogo com tudo que tem dentro de um jogo. Das coisas piores às mais maravilhosas. A banca sempre ganha. O negócio da banca é, no fundo, a verdade é manter você preso aqui, né? Tudo é desenhado para que você fique preso. O desenho é esse. Por quê? Porque gera-se aqui muita coisa que interessa, né? Algumas abordagens vão tocar nisso. Não é interessante falar disso agora, né? Esse movimento da gente nesse planeta, ele produz um resíduo que é aproveitado de uma determinada forma, né? E a base disso é a ação. Então, de uma certa forma, o interesse básico, né, do universo em si mesmo é a ação. E nós somos essa ação volitiva, em tese, né, que muito interessa. Então, se você olhar bem, isso é o que responde pela tremenda resistência do sistema. Na hora de sair, você sente a resistência. Na hora de tentar sair, você nota que aquilo do qual você tenta se livrar tem uma inteligência, tem um programa próprio de sobrevivência e de manutenção que tenta, de todo jeito, manter você naquela atividade sempre, né? Por isso que a gente precisa de uma orientação. Sair daqui por si mesmo é impossível, mas a gente fala praticamente impossível, né? É impossível, mas fala-se praticamente impossível. É praticamente impossível, é virtualmente impossível. Então, precisa de assistência. Não é só essa a visão do Vedanta, né? Muitas escolas que mexem com esses ciclos, elas falam isso mesmo, que para você sair daqui você precisa de muita orientação mesmo. Não é um local para se orientar. Isso aqui é um local para você se perder na ação, na identificação. Então, precisa de auxílio, né? Então, agora vamos para o mantra 11, né? Bom, agora ele vai tocar no Aparavidya que nos interessa aqui, que é de nível maior, que é o Passana, que é a meditação, né, de cunho devocional. Isso gera um punha melhor, mas continua sendo punha, só que prepara a mente bem. Mas aqueles que fazem tapas estirada na floresta, tendo os seus sentidos sob controle, instruídos, instruídos, estão esclarecidos, e levando uma vida de monges medicantes, ou seja, são renunciantes, vão pelo caminho do sol, para onde se encontra o imortal e imperecível Purusha. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que isso aqui não existe. Espera aí. Ah, só uma correção aqui. Pronto. Até agora, falou-se de aparavidya, o conhecimento inferior. O conhecimento inferior é aquele que se caracteriza por ação, na forma de karma, na forma de karma yoga. Agora, nesse mantra, a Upanishad fala sobre outro tipo de aparavidya, chamado Upasana. Upasana significa meditação sobre várias divindades. Isso aqui é a definição de Upasana. É uma meditação, qual é o objeto, tá? Toda meditação tem um objeto. Qual é o objeto dessa meditação? Várias divindades, né? Então, você recitar 108 nomes de Deus é uma Upasana. Você ficar repetindo Om Namah Shivaya é uma Upasana. Você apanhar a figura de uma divindade, ficar olhando meticulosamente para ela, os detalhes, o simbolismo daquela divindade, daquela deidade, também é uma meditação, tá? Muitas divindades são mencionadas no Shastra, com vários níveis de poderes. Aí ele fala aqui das várias divindades, Indra, Varuna, Agni, etc. Não apenas as divindades comuns, mas divindades extraordinárias. Até mesmo Ishvara Upasana, né?
que você aí, ó, Virat, que é o mundo, Hiranyagarbha Upassana, é aquela onde você está meditando na mente cósmica, né? Essa é a divindade extraordinária, na mente cósmica do mundo. Qual é a mente cósmica do mundo? Hiranyagarbha, o corpo cósmico sutil, a mente cósmica, a supermente, onde a gente vê em várias outras abordagens, né? Várias outras escrituras. A mente transcendente é o que se chama de mente de Deus, é o corpo sutil macrocósmico, né? Que é o conjunto de todos os corpos sutis. Todas essas meditações também estão sob a paravidya, estão sob aquilo que ele chamou lá em cima de conhecimento inferior. Essas meditações podem ser usadas para crescimento espiritual ou podem ser usadas para benefícios materiais, tipo adquirir nome, fama, dinheiro, posição, posse, e além disso, a gente pode obter poderes extraordinários, como aprender sobre o futuro, ler a mente de outra pessoa, ter uma habilidade enorme, fazer viagens astrais, ficar um tempão em outro estado de consciência, obter matéria a partir do prana, conseguir um suprimento de alimento infindável. Tudo isso, na verdade, não é relevante aqui para o Vedanta. Essa que é a verdade. Porque é Mitya em cima de Mitya. Como dizia o Ramana Maharishi, barro em cima de barro. É Mitya em Mitya. São eventos, né, temporários, experiências, tudo pertencente a Mitya. Então, onde vocês verem essas pessoas com dotes que a gente chama extraordinários, está enquadrado nisso aqui. E na tradição védica, você pode conseguir isso fazendo essa meditação em cima das divindades, porque meditando em cima das habilidades de uma divindade, segundo os yogas, você pode ter habilidades daquela divindade, né? Você pode formatar sua mente dessa forma. Então, você pode ficar meditando numa nevástica, o seu corpo pode estar quente, você lida bem com aquilo, você aproveita o prana que está ali e aquece o seu corpo, mesmo estando sob uma temperatura baixíssima. Esses são os poderes extraordinários, né? Então, todos os tipos de siddhis, esses poderes extraordinários podem ser alcançados, todos, qualquer um. Isso é o Passaná. E o Passaná é considerada superior. Ela, no conhecimento inferior, ela é superior a karma, porque é feita com um instrumento superior. Qual o instrumento superior? A mente. A mente é um instrumento mais sutil em relação ao corpo, que é mais denso. Portanto, o Passana pode trazer muitos benefícios nesse local, como prosperidade material, bem como siddhis ou poderes milagrosos. Então, aí o Swami, para contextualizar mais ainda, né, ele sempre dá um bom panorama do que está sendo tratado nos versos, ele continua. É por isso que temos tantos upassakas que faz a leitura da sorte. O que é o upassaká? É aquele que faz a upasana, né? Que a upasana é a sua principal prática. Você verá uma grande fila andando na rua, né? Você está andando na rua e vê uma grande fila. Haverá um letreiro onde estará escrito Devi o Passacar ou Anjanei o Passacar. E eles dirão: aceite este trabalho, faça este negócio, faça isso e faça aquilo, né? Como eles sabem? Eles obtiveram muitos poderes por causa de quê? Por causa dessas upassanas. Upasana e Anjaneya, né? Que é o Hanuman, Upasana em cima de Devi, em cima de Rama, etc. Essas upassanas também fazem apenas parte da vida religiosa. São apenas uma parte, né? Inclusive, podem ser usadas para diluir o samsara, diagnosticar o problema da autoignorância. Mas muitas pessoas nunca as usam para isso aqui. Jnana Vairagya Siddhartham. O que é isso? Está aqui, eu botei aqui no dicionário, tá? Para conseguir Gnana e Vairagya, tá vendo?
Muitos poucos usam para isso, ó, para eu conseguir isso, conseguir gnana e desapego, conseguir conhecimento e desapego. Tá? Muitos poucos usam para isso. Eles usam para obter poderes. Tá? Por que que a escritura fica falando disso? Por que que o Paramartananda fica falando disso? Para o estudante não ficar se detendo nisso, esse é o resumo. Não, não é o objetivo. Quem está interessado em se libertar, não tem como se deter nisso. Né? São vários os incidentes onde poderosos siddhas, né, que são aqueles que têm siddhis, esses poderes, vão entrar em contato com um realizado, né, um professor, e o professor acaba dizendo para eles que o problema que eles têm é a fixação nesses poderes. Isso é muito comum, você encontrar isso, essas citações em histórias, nas escrituras. Ah, eu quero me libertar. Aí o professor diz para o indivíduo o seguinte: olha só, você quer se libertar, mas, por exemplo, você é muito fixado nesses poderes que você adquiriu. Você vai ter que deixar de focar esses poderes. Tá? Isso não vai ter relevância para a sua liberação. Pelo contrário, se você não conseguir desapego em relação a isso, pode virar um problemaço. Será que você consegue viver sem ficar cultivando esses poderes? Né? É por isso que liberação é uma coisa que atinge poucas pessoas. Do mesmo jeito que uma pessoa materialista está maravilhada com o que ela pode comprar através de um dinheiro, muitos desses meditadores, eles ficam maravilhados com os poderes que eles têm, né? Dinheiro é poder. Então, um está encantado com o poder de obter coisas materiais e o outro está encantado com o poder que lhe dá habilidades extraordinárias. Olha, o lance aqui é o seguinte, é o mesmo mecanismo criando dependência, tá? É o mesmo sistema criando dependência. Um é extraordinário. Por que que é extraordinário? Porque não é comum. O outro é comum, porém você tem que juntar bastante para ter. De qualquer modo, esses dois poderes, né, o poder de ter muito dinheiro para comprar e ter o poder que quiser, e o de ter esses dotes extraordinários, você tem que trabalhar para eles, né? Você está em atividade. E isso tudo não é eterno, isso termina uma hora, né? Esses poderes vão terminar uma hora, né? Eles não ficam o tempo todo agarrados na pessoa se ela fica presa só a eles. Agora, esse mesmo mecanismo que está se usando aqui para criar poderes extraordinários, ele pode contribuir para isso aqui, ó, para você conseguir Gnana e Vairagya, para você conseguir conhecimento e desapego. Desapego de quê? De tudo, né? Do mesmo jeito que o karma, lá em cima, pode ser usado também para você conseguir desapego e conhecimento. Também. Se o indivíduo realmente faz aquele Panchamarryagna, aqueles 5 grandes rituais, um dos efeitos daquilo ali, feito corretamente, é gerar no indivíduo uma atitude de desapego e de devoção. Agora, ele pode fazer outros rituais que não Panchamarryagna para seu próprio proveito, lembra? Que o senhor me descreveu, né? Eu vou lá, faço um sacrifício que é para ter filho, para ter dinheiro, para arrumar um bom marido para minha filha, para arrumar uma filha cujos pais têm muito dinheiro, têm um bom dote, porque na Índia, quem vem com dote é a filha, né? Então, os homens ficam vendo se arruma uma filha com muito dote. E daí por diante. Então, depende do que está se fazendo, né? Por isso que o Swami falou lá atrás, ele disse assim, você chega ao conhecimento superior passando pelo inferior, mas sabendo usar o inferior, você não pode se perder nele. Né? Aqui ele está comentando sobre pessoas que ficam nos efeitos desse conhecimento inferior, dessas técnicas. Né? E aqui ele está querendo dizer que raramente isso é usado para você pular disso, para você seguir para a Gnana, para o conhecimento, para a libertação. Tal como no ambiente materialista, muitas dessas pessoas ficam assim, né? Cultivando isso pelo cultivo, pelo grande deleite de ter isso. Né? O funcionamento é o mesmo. Né? É um corpo sutil, sujeito aí o quê?
há forças que são capazes de prender ele se ele não tiver o quê? Discernimento, né? Uma vez foi o Siddha conversar com o Nisargadatta Maharaj. Esse Siddha já vivia muito tempo, ele tinha mais de 200 anos, né? Ele tinha um corpo muito jovem, e ele queria ensinar o Nisargadatta Maharaj isso, né? A desenvolver um corpo que fosse relativamente imortal. O Nisargadatta disse para ele assim: eu agradeço muito, mas eu não tenho interesse no que você está me oferecendo, porque eu não sou o corpo. Pronto, acabou. É isso. Agradeço, você é muito gentil, mas não tem interesse no que você está querendo me oferecer, tá? Então, no estilo de vida védico, para cada sadhana, para cada meio para se atingir alguma coisa, isso que é uma sadhana, né, é um meio, foi prescrito, inclusive, uma infraestrutura apropriada. Para praticar karma, a infraestrutura ideal é esse estilo de vida do chefe de família, ó, Grihastha Ashrama, o estilo de vida do chefe de família. Porque o karma requer o apoio da família. A esposa é obrigatório, crianças são necessárias, é necessário dinheiro, uma casa também, e uma casa com um salão razoavelmente grande, né? Uma casa de 3 metros por 3 não é o suficiente. Pelo menos um salão razoavelmente grande, etc. Para quê? Para que você possa, por exemplo, fazer ofertas, né, de alimentação e água para quem for lá pedir, o que pode aparecer muita gente. É preciso a infraestrutura de Grihastha Ashrama para karma. Mas para fazer o Passaná, você não precisa de dinheiro. Você não precisa de um sacerdote. Você não precisa de fogo. Você não precisa de nada disso. Logo, o Veda prescreve outro ashrama, né? Outro estilo de vida para a vida de Upasana Pradana. O que é Pradana? É foco, é o que é mais importante. Upasana Pradana é aquela vida cujo foco principal é o Upasana, tá? Chama-se Vanaprastha Ashrama, onde eu me retiro da sociedade, retiro-me do mundo exterior para que eu não fique mais preocupado com PORT. Você lembra de PORT lá em cima? Posses, obrigações, relacionamentos, transações, etc. Eu vou reduzindo tudo isso muito gradualmente. Aprendo a recolher a minha mente e focalizá-la no objeto escolhido. Dito isso, qual é a estrutura ideal? É uma vida relativamente menos ocupada, o que se chama de Vanaprastha Ashrama, uma vida de retiro, né? Muitas vezes, Vanaprastha Ashrama é referido naqueles que, terminado, né, de criar seus filhos, etc., de vê-los já na vida, se retiram para a floresta. Para quê? Naquela época, naquele contexto, para viver próximo aos renunciantes, aos sadhus, né, a esse povo mais recolhido. Uma vida de retiro. Vanaprastha Ashrama é usada para o Passaná, tá? Então, esse é o sadhana adequado para o Passaná, por exemplo. E para a vida espiritual, que é a vida do conhecimento último, tá? Qual é o ashrama? Qual é o estilo de vida? Sannyasa Ashrama é o estilo de vida do renunciante. Assim, Brahmacharya Ashrama para Veda Adhyayanam, que é estudo do Veda, tá? Então, Brahmacharya Ashrama é o estilo de vida daquele que estuda, né? Daquele que está aprendendo sobre Brahman, né? Você agora... Ah, não, é isso aqui, ó. Brahmacharya Ashrama é um estilo de vida daquele que está estudando de Brahman. Esse estilo serve para estudar o Veda, tá? Brahmacharya Ashrama serve para aqueles que estão estudando o Veda. Grihastha Ashrama serve para Karma Yoga. Vanaprastha Ashrama para o Upasana Yoga. E Sannyasa Ashrama para Gnana Yoga. Lembrando que Gnana Yoga é a parte final do Veda. Por isso que ele está querendo dizer que esse estilo de vida ashrama brahmacharya
ele serve para o estudo do Veda como um todo, né? E acaba estudando mais a primeira parte mesmo, que é aquela parte mais focada no ritual, a parte onde tem as dicas astrológicas, onde você tem muita coisa da medicina ayurvédica, né? Quando você está ligado ao Karma Yoga, aí você vai para a vida do chefe de família. Quando quer se entregar à meditação devocional, o Passana, aí você se retira para a floresta, né? Para ter esse estilo de vida aqui, ó, estilo de vida do Vanaprastha. E, finalmente, o Sannyasa. O Sannyasa é o renunciante. É o cara que renunciou a tudo. Ele renunciou, inclusive, olha, isso é importante. Na tradição, o Sannyasa, no último grau, ele renuncia, inclusive, a toda a parte ritualística também. Ele está renunciando ao Veda Purva Bhaga, parte anterior, né? Tem umas gradações nisso. Eu não me interesso muito por essa parte ritual, nem por essas diferenciações assim, né, que o sistema védico coloca, mas existe isso. No último grau, o Sannyasa renuncia, inclusive, à parte anterior do Veda, né? Ele abre mão dela. Então não tem mais ritual, não tem mais adoração, não tem mais nada. Ele fica puramente no Gnana Yoga. Esse é o programa védico para o ser humano, que é chamado de esquema de 4 ashrama, embora hoje em dia não estejamos seguindo isso, né? Então, primeiro, estilo de vida daquele que estuda o Veda, né? O estilo de vida daquele que se dedica ao Karma Yoga, que é o chefe de família, que aí ele tem que ter uma infra para isso. O estilo de vida daquele que usa basicamente a mente em meditações devocionais, que aí ele se retira nesse contexto tradicional para a floresta, ele vai deixando a vida dele do jeito que ela era e vai entrando em outro tipo de vida, uma vida onde o foco principal dele é recolher os sentidos, não ficar como os nossos, que ficam sempre pipocando, né, nessa internet, né, de um canal para o outro, de WhatsApp para o WhatsApp, de shorts para shorts, e daí por diante. E, finalmente, qual o estilo de vida final? Aquele que está lá, que é apropriado para a última porção do Veda, o Vedanta, é o do renunciante. Então, esse é o programa do Veda. O Veda bota esse programa. Ele diz: olha, eu, Veda, lido por inteiro, eu tenho esses 4 estilos de vida para quem quer seguir o Veda, tá? Esse é o programa védico para o ser humano, que é chamado de esquema de 4 ashrama, 4 estilos de vida, cada um com sadhana, com um meio específico. Um meio para quê? Para atingir objetivos específicos, né? Um é para atingir o estudo do Veda. O outro é para atingir um bom nível de Karma Yoga. O outro para atingir um bom nível de Upasana Yoga. E o outro para atingir o nível de plenitude no Gnana Yoga. O Veda está se referindo a Vanaprastha Ashrama e o Upasana neste mantra. Então ele está falando o quê? Ele está falando basicamente do recurso de você saber municiar, dar um alimento para a sua mente de tal forma e situações que a sua mente recolhe os seus sentidos e se foca o quê? Na meditação devocional. É nisso que está falando esse mantra. Está basicamente falando de Upasana e desse estilo de vida. Por isso que ele diz aqui, ó, no mantra, aqueles que fazem tapas, disciplinas e shraddha na floresta, né? Ou seja, eles estão entregues aqui à contemplação, eles estão entregues a uma questão de fé, de compreensão, tudo junto, né? Para executar o que? O Passana. Olha só, eles têm seus sentidos sob controle, né? O que é sentido sob controle? É o sentido que não fica disperso por aí. Eles estão instruídos, eles estão seguindo o Veda, eles estão seguindo as explicações do Veda e levando uma vida de monges mendicantes, aqueles que não trabalham mais, que estão ali entregues exclusivamente ao desenvolvimento mental, né? Ou seja, estabilizar a mente, né? E focá-la. Focá-la em quê? Na deidade.
É isso que eles estão fazendo. Deixa eu voltar aqui. Então é isso, ó. Aí ele está comentando essas palavras aqui que estão na escritura, né, no transliterado. É Shantar Vidwanso. Vidwan Saha significa alpaçacar, é aquele que faz alpace, né? Tá? Ele não está falando aqui de um Gnani, não está falando de um cara como ele, Paramartananda, que é um Gnani. Está falando de um alpaçacar, aquele que está dedicado ao passe, né? No momento em que nos afastamos de um estilo de vida workaholic, a mente fica menos estressada. A mente angustiada ficará desestressada se desacelerarmos, porque na vida de karma pradana, aquela onde o foco principal é a ação, karma, né? Nesse sentido aqui, seria de um karma mundano, a vida fica cada vez mais rápida. Você quer um computador, isso ele está falando em 2014. Você quer um computador que vá de 2G a 3G e daí para 4G. E depois nós fomos para 4G e meio, agora estamos em 5G e daí por diante. Quando ligamos o computador, demora alguns segundos para ele abrir, mas não podemos esperar por esse minuto a mais. Anteriormente, tínhamos que caminhar para fazer tudo. Agora, naquele minuto gasto para abrir o computador, ficamos altamente irritados e inquietos. Então, o que vamos fazer? Vamos para o 5G, para a banda larga, para a fibra ótica, né? Antes, tinha, conseguimos fazer um download a 10, a 15, agora fazemos a 200. Para quê? Tudo para processar cada vez mais rápido. Quanto mais rápido o estilo de vida, menor o relaxamento. Portanto, isso aqui é muito sério. Vá devagar, desacelere. Em termos assim, diretos, deixe de ser louco, desacelere. Seu corpo e sua mente não são feitos para trabalhar com essa turbina de aceleração. Você vai acabar ficando estressado. Bom, portanto, vá devagar, né? Desacelere. Por que ele está falando isso? Porque ele vai falar agora do que significa vanaprastha. Qual é o efeito que ocorre quando aquele chefe de família, aquele indivíduo que vivia aquela vida, ele vai seguir esse estilo de vida aqui, de retirante, né? Qual é a definição de vanaprastha? Vanaprastha significa desaceleração. É que o coração está ficando mais acelerado. A frequência cardíaca está se tornando mais rápida. O médico pede um teste ergométrico e descobre que existem algumas irregularidades no coração. Portanto, diminua a velocidade. Quando o Veda fala sobre Vanaprastha Ashrama, nós não escutamos. Em vez do Veda, agora é o médico que tem que falar. Desacelere, porque a frequência cardíaca está mais rápida. Portanto, qual é o benefício da desaceleração? Shanta, paz, é o que está lá no verso, paz. Deixe-me tentar o Gayatri Japan, ele diz, mas esquecemos o Gayatri, né? De qualquer forma, ele está se referindo no verso àqueles que estão relaxados, estão em paz. Nesse estilo de vida vanaprastha, aquele que se retira lá para a floresta, como não tem casa, não há cozinha. E não digo hotel, naquela época os hotéis também não existiam. Portanto, eles têm que viver uma vida de bhiksha. Bhiksha é aquele que mendiga, né? Que ele vive pedindo esmolas, pede comida. Basicamente aqui é para conseguir comida e roupas. E assim, os problemas desse gás aqui, ó, não existem. Quando acaba o gás LP, o gás do local também acaba. Então não tem esse problema, né? Você está realmente relaxado, porque as suas condições de vida não demandam nada de você. Você não tem praticamente nada. E não tendo praticamente nada, não tem praticamente nada com o que se preocupar. Pronto. É um corte radical. Não tem como dar errado. Não, você não tem nem fogo para cozinhar direito, não tem comida, você depende de alguém passar lá e deixar.
não tem que pintar a parede da sua casa, não tem que pagar imposto, não tem que se preocupar com teto, não vai ter que chamar ninguém para fazer manutenção, né? Você ora, dorme embaixo de uma árvore, ou então vai para uma toca, ou então dorme ao ar livre. Então, realmente, se a pessoa está bem com isso, ela está muito relaxada. Não está esperando nada, porque não tem nada mesmo, não está querendo nada. Qual é o problema, né? Simples assim. Então, eles levam uma vida simples, põe simples nisso, né? A vida de uma pessoa aqui, de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, é um luxo perto dessa que esse pessoal leva. É uma vida relativamente calma. Eles aprenderam a desacelerar. Eles aprenderam, né? Por que que o Swami fala tanto do contexto védico onde esses versos foram escritos? Por que que ele faz essas ligações com a vida que a gente leva? O que que o Swami está querendo? O Swami está querendo que o nosso discernimento fique mais apurado, né? Ele quer que o nosso discernimento fique mais afiado, que a gente avalie o que que realmente é do interesse da gente. Pelo que vale a pena lutar? Realmente, o que que você está fazendo é uma obrigação, né? É uma coisa essencial? Se não for, pense um pouco, né? Pense um pouco, dá uma olhada. Por isso que ele bota tanto contexto, para você ver, através de todas essas situações, no que você pode usar essas situações para aplicar na sua vida. O que que eu posso dispensar aqui, né? Olha, a minha relação com o tempo, ela mudou muito. Eu estou vendo que para fazer a mesma coisa que eu fazia antes, eu estou precisando de mais tempo. Mas não é que eu preciso de mais tempo. É que agora eu não estou deixando de fazer as coisas e nem estou atrasado para fazer mais nada. Então a gente tem a impressão de que está precisando de mais tempo. Não é isso. O que que eu estou ficando é mais adequado ao correr do tempo, né? Antes eu tentava sair de casa com 10 minutos, esqueci um monte de coisa. Agora eu não esqueço mais nada. Também eu tripliquei o tempo para sair de casa, né? Simples assim, né? Estou relaxado, não tenho nada a ganhar com o encurtamento do tempo. Aí eu não esqueço mais nada. Cada vez esqueço menos coisas. Então, por quê? Porque eu fui largando um monte de coisa, que na verdade é que não estavam servindo para nada. Agora, por que que é difícil largar o que que não serve para nada? Para mim é um mistério, mas é difícil. Né? Eu só explico isso por inércia mesmo, por condicionamento. Então, vale a pena, né? Ele está querendo inspirar a gente, né? Aprendam a desacelerar, vejam na verdade o que que vocês precisam mesmo. O que que não precisa mesmo? Cogite seriamente em diminuir o empenho numa coisa que realmente você não precisa, né? E aí ele vai apanhar uma palavra composta aqui, ó, que é uma junção de tapa com shraddha, né? Tapashirade significa seguir tapa e shraddha. Shankaracharya traduz shraddha aqui como passaná, né? Por quê? Porque shraddha é uma palavra que a gente vê que tem a ver com respeito, com fé, com cuidado. É uma atitude de devoção, de... Como é que a gente chamaria isso? De levar em consideração, de fato, né? Por que isso? Porque o Upasana é uma meditação em Devataso Ishvara. Então, o Upasana naturalmente traz o componente de devoção, de respeito, uma atitude respeitosa, amigável, gentil, né? Sem jamais esquecer o respeito. Uma pessoa pode não ter fé na própria existência de Deus, já que Deus não pode ser provado cientificamente. Ou Deus não pode ser provado logicamente. Deus pode ser revelado somente através desse meio de conhecimento, Veda, Veda Pramana. O próprio Veda diz isso. Você pode entender Deus claramente através do Veda. Você nunca pode provar Deus, seja através da ciência ou da lógica. Isso veremos no decorrer do estudo, o porquê de Deus não poder ser provado através da lógica e da ciência. É uma impossibilidade, pelo motivo óbvio de que Deus não pode ser objetivado, tá? E a lógica e a ciência, elas têm que objetivar algo para que aquilo seja foco de ciência e lógica. Mas isso fica mais claro no decorrer da Upanishad. Portanto,
você deve ter fé em Deus e em Devatas. Só então você pode praticar o Passana. Se você não acredita em Gayatri Devi, como poderá fazer o Gayatri Mantra, né? Assim, Gayatri Devata, Sandhya Devata, existe uma descrição nas escrituras dessas divindades. Se eu não tiver fé em Ishvara, não é possível fazer uma Upasana. Logo, o Passana é baseado em Shraddha. Então, aqui, Shraddha é chamado de Upasana, né? Isso é a interpretação de Shankaracharya. Shankaracharya, ele comentou 10 Upanishads que acabaram ficando dos mais importantes, justamente pelo fato dele ter comentado, porque esses Upanishads, por incrível que pareça, não tinham comentários, muitos deles não tinham. Shankara foi o primeiro a sistematizar comentários mesmo, né? Então, ele saiu elucidando, às vezes, o que era uma linguagem obscura, e a gente acabou vendo que tem muita lógica e está de acordo com o Veda, né? Está de acordo com o modo como o Veda se organiza como conhecimento. Não era uma coisa velada, estava faltando só alguém para esclarecer isso. Então, Shirada, aqui no verso, é chamado Passaná. Tapaha, que é aquele que a gente fala, o tapas, né? Significa várias disciplinas que são prescritas para esse estilo de vida daquele que se retirou, que se desacelerou, né? Ashrama Karmani, os deveres do ashrama, os deveres do estilo de vida, são chamados tapaha, é uma interpretação também, uma elucidação. O que é um ashrama karmani? O que são as ações de um estilo de vida? São deveres desse estilo de vida. Isso a gente chama dessas disciplinas, às vezes traduzem como austeridades, né? Mas são as disciplinas através das quais o sadhana é composto, ele se compõe dessas disciplinas, né? Então, você tem um sadhana, que é o meio de atingir o objetivo. E esse sadhana ele é composto dessas disciplinas. Deixa eu ver se a gente lê esse último parágrafo. Vamos ler aqui, ó. Algumas pessoas vêm para esta vida religiosa de Upasana. Elas têm duas opções, e quais são elas? Primeira, é que nem lá no karma, usá-la para benefício material, incluindo vários poderes. É igualzinho ao karma. Karma, eu vou usar o karma para aumentar o meu ego, para eu ser idolatrado pelos outros, ou eu vou usar o karma numa atitude devocional, né? Numa atitude de entrega a Ishvara e de aceitar o que vem da vida como presente de Ishvara. É a atitude, né? Mesma coisa do karma. E a segunda é usar isso para benefício espiritual, que é o karma feito com essas atitudes, né? Ishvara Arpana, é a atitude em relação a Ishvara. Qual é a minha atitude em relação a Ishvara? Esse é o benefício do karma. Aqui, eu posso usar isso para benefício espiritual, do mesmo modo que o karma. Então, depende de como é que se faz as coisas, é sempre assim. Aqui o Upanishad condena aquelas pessoas que usam o Passanapa por benefícios materiais, né? Elas realmente vão obter prosperidade material, mas e daí? Por que e daí? O que acontecerá com elas? Acontecerá o que acontece com todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, como qualquer outra pessoa, esses upassakas que trabalharam pelos benefícios materiais envelhecerão e morrerão. Após a morte, o que acontecerá com eles? Novamente viajarão. O passará sendo uma sadhana superior, a rodovia é diferente para eles. Não a 45, que deve ser uma bomba de uma rodovia lá perto de Chennai. Não, não Krishna Gati. É outra rodovia chamada Shukla Gati, tá? Vamos parar por aqui então, né? E a gente prossegue na semana que vem, né? Então é isso. Então nós temos dois usos, né? A grosso modo, um uso vai estar submetido aos seus condicionamentos. O outro uso vai estar focando a libertação
né, do ciclo de samsara imposto a nós pelos nossos condicionamentos. Sempre a mesma coisa, né? Então, isso é usar o aparavidya do modo apropriado, né? Como o Swami falou ali. Usando apropriadamente, tanto karma como upasana vão te deixar muito bem calibrado quando chegar o Gnana Yoga. Vai estar com uma mente estável, vai estar desapegado, uma mente com capacidade de focar, não vai ter uma mente argumentativa, vai ter uma mente receptiva, né, de bom raciocínio. Então, a possibilidade de assimilar esse conhecimento é bem maior. Beleza? Querem comentar alguma coisa? Não querem comentar nada? Então, isso é muito bom. Quando ninguém quer comentar nada, é porque eu passo do pressuposto que vocês realmente estão refletindo. Então, então tá ótimo. Eu sei que depois de um tempo de Vedanta, as pessoas vão ficando quietinhas mesmo, né? Eu acho que vão ficando mais introspectivas mesmo. O ensino funciona, cara. Ele é bom mesmo. Ele é muito, mas é muito bom. É muito bem direcionado. Tá joia, então. Então, vamos encerrar com os devidos agradecimentos ao Veda Pramana, aqui ao Vedanta Pramana, né, a esse professor maravilhoso, Paramartananda, ao Dakshinamurti, o primeiro que ensinou, e a nós também que estamos conseguindo ouvir isso. E cada vez eu acho mais isso um milagre, mais do que mérito, eu estou vendo que é um milagre mesmo. Eu acho que isso está sendo possível porque Deus é bom mesmo, né? Então Deus faz gestos, simplesmente faz gestos, né? Te deixa em condições de se interessar por isso aqui. Então é isso. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Boa noite a todas, boa noite a todos. Até a semana que vem, conforme as condições do campo. Tchau, gente. É sempre um prazer. Até logo. Obrigado. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase
o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.